Alô, boa tarde a todos. Aqui estou em Recife, capital de Pernambuco. São 14 horas aqui, não tem horário de verão. E horário de Brasília agora 15 horas. Aqui os especialistas em comunicação, em conexão das redes sociais, principalmente aqui nesse live do Facebook, eles me pediram para ficar aí mais ou menos 1 minuto aqui com vocês ainda conversando preliminarmente, porque é o tempo, né, do povo brasileiro, enfim, dos parlamentares, de todos os internautas, de todos os usuários poderem interagir aqui com a gente. E como eu uso óculos, eu vou ficar aqui lendo próximo aqui do telefone todas as perguntas, solicitações, interações de todos. Então vamos aguardar aqui mais ou menos 1 minuto para que todos nós possamos realmente fazer esse lançamento dessa nossa campanha dessa forma simples, porém eu não acredito que exista uma mais democrática, que é através das redes sociais para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Os parlamentares, nós sabemos que estamos no meio de um recesso, hoje é dia 9 de janeiro, vários também estão trabalhando no interior dos seus estados, mas que vão poder acessar e acompanhar essa nossa apresentação aqui da nossa campanha, tá certo? Daqui a pouco eu explico por que eu estou com a camisa do Chapecó, essa camisa que passou a ser ainda mais conhecida depois desse triste episódio, né, essa tragédia que aconteceu com a Chapecoense, mas que, enfim, de certa forma uniu o povo brasileiro. Já já eu falo. Então aqui, vários já são os comentários, eu queria agradecer a participação de todos. E lembrando que há 5 minutos atrás, mais ou menos, eu baixei um vídeo aí, eu postei um vídeo aqui na minha página, que fala um pouco dessa nossa apresentação, bastante resumida, né, sobre as nossas ações, nossas propostas, né? Por que nós entendemos que esses próximos 2 anos, frente à Câmara dos Deputados, serão decisivos, mas decisivos mesmo, para o Brasil, para a sociedade principalmente, para que a gente possa realmente, na Câmara dos Deputados, para que a gente possa sempre em sintonia com a população, a gente possa vencer essa crise gravíssima, que, como diz o nosso ministro Henrique Meirelles da Fazenda, é uma crise sem precedentes na história do Brasil. Então, já já nós vamos já começar a nossa apresentação, tá certo? Eu agradeço essa participação incrível, enorme já, de todos vocês. E vamos aqui iniciar em respeito ao horário. Todos também, vários estão trabalhando em todo o Brasil, já me mandaram várias mensagens, né? Exatamente que vão participar, mesmo no trabalho, em casa, enfim, em viagem. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, agradecer a participação de todos. Resolvi fazer essa apresentação da nossa campanha dessa forma democrática, através das redes sociais, né? Sem nenhum movimento, nenhuma festa, enfim, nenhuma demonstração de força, de estrutura, muito pelo contrário. Eu acho que hoje a gente precisa prezar pela simplicidade, tá certo? Então é por isso que eu resolvi fazer essa apresentação através do live aqui do Facebook. Agradecer também a gentileza, eu estou aqui em Recife, tá certo? E fui acolhido pelo nosso parlamentar, meu amigo, deputado André de Paula, que é o presidente do PSD aqui de Pernambuco. Nós estivemos agora há pouco com o governador Paulo Câmara, aqui com o João também, o chefe de gabinete, que é o filho do saudoso Eduardo Campos. Tivemos uma conversa de quase 1 hora, uma conversa importante. Eu mais ouvi do que falei, porque também os estados brasileiros vivem uma crise sem precedentes, e eu tenho feito isso também. Eu tenho visitado as cidades, principalmente aqui do Nordeste, conversado com os governadores, com parlamentares, para que a gente possa colher o maior número de informações e realmente transformar todas essas demandas numa agenda para os próximos 2 anos.
Então, dito isso, agradeço a minha bancada do PSD, uma bancada fantástica que me deu a honra de ter sido líder nesses 2 primeiros anos, mesmo no meu primeiro mandato. Eles confiaram em mim a liderança desses 2 anos. Pelo estatuto do PSD só pode ser 1 ano cada líder, mas abriu-se uma exceção excepcional no ano passado e eu sou muito honrado por isso. Essa bancada que no final do ano passado, por unanimidade, entendeu que o partido deveria sim ter uma candidatura, entende que o nosso nome representa o partido. Eu fico muito grato a todos os deputados, ao ministro Gilberto Kassab, que é o nosso líder do partido, e também eu queria fazer um agradecimento especial ao deputado João Rodrigues. Essa camisa aqui do Chapecó, eu recebi nesse sábado na minha casa. O deputado João Rodrigues, que é de Chapecó, foi prefeito de Chapecó durante 2 mandatos e acompanhou toda essa tragédia triste, enfim, que aconteceu com a Chapecoense, e de uma forma muito emocionante, eu diria, ele mandou para cada um da bancada uma camisa, tem o nosso nome atrás, e também a bancada do PSD, nós tomamos uma decisão de, todos juntos, nós vamos apresentar emendas parlamentares esse ano para a construção do museu, né, da memória desses heróis, né, que nos representaram tão bem na Copa Sul-Americana, enfim, que representa o Brasil hoje. Então esse é o motivo de eu estar com a camisa da Chapecoense. Eu falei para o João, eu vou fazer o lançamento da campanha lá em Recife, mas com a camisa da Chapecoense, porque independente dos times aqui de Recife, ou do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou de Brasília, minha terra querida, o Distrito Federal, somos todos Chapecó, porque acima de tudo o Brasil precisa de união de verdade, para que a gente possa superar essa grave crise que todos nós vivemos no Brasil, principalmente no campo econômico, no campo financeiro, na questão do emprego, né? Eu diria até no estremecimento das relações entre poderes institucional. Nós precisamos de união do povo brasileiro. Eu começo a mostrar para vocês, dentro da simplicidade do lançamento da nossa campanha, o nosso slogan: Câmara forte, unida e respeitada. Câmara forte é muito simples. Quanto mais forte tiver o Legislativo Federal, quanto mais forte tiver a Câmara dos Deputados, mais forte vai estar a democracia. Não tenha dúvida disso. Unida. Na Câmara dos Deputados nós somos dezenas de partidos políticos, 513 deputados, com visões diferentes no campo da ideologia, com visões distintas sobre várias matérias, mas somos uma só Câmara dos Deputados. E a união da Câmara dos Deputados, dos parlamentares, é exatamente o que reforça a democracia e reforça esse pacto que nós precisamos ter de toda a sociedade brasileira, para que juntos a gente possa enfrentar todos esses desafios que vêm pela frente. E respeitada. Eu diria, se eu fosse traduzir em uma frase, né, Rosso, qual é a sua principal bandeira para os próximos 2 anos frente à presidência da Câmara dos Deputados? Eu diria para vocês: aproximar a Câmara da sociedade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que somos extremamente criticados hoje pela sociedade, mas eu, mesmo no meu primeiro mandato, estou iniciando o 3º ano do meu primeiro mandato, eu digo que a Câmara tem trabalhado bastante, e falo isso com desprendimento. Enfrentamos todos os temas que colocados, postos, sem fugir, né, desses temas, principalmente, eu diria, a própria PEC das despesas do ano passado, que foi realmente um novo conceito na questão da despesa pública, no planejamento da despesa pública, onde o governo só vai poder gastar o que arrecadar. Parece óbvio, mas não era assim. E a Câmara deu uma demonstração muito forte nesse sentido. Então, eu diria que a Câmara dos Deputados precisa estar mais próxima da sociedade. É um dos motivos que eu estou lançando aqui também a nossa campanha através do Facebook, porque eu não conheço forma mais democrática do que a gente interagir com a sociedade através das redes sociais. Eu faço isso sempre, mas a todo momento, e acho que uma das principais questões importantes é estreitar realmente, sintonizar a Câmara dos Deputados para com a sociedade. Afinal de contas, nós, 513 deputados, somos a representação da sociedade. Todos os 27 estados da federação, as suas bancadas, a maior bancada de São Paulo, as menores com 8 deputados federais, e formamos esse todo
que é a Câmara dos Deputados. Nessa apresentação, nesse vídeo que eu postei um pouco antes de começar aqui a nossa apresentação, vocês vão ver duas partes. Uma parte do funcionamento interno da casa, né, e outra parte da própria agenda que nós estamos propondo, que nós estamos priorizando. No funcionamento da casa, é sempre importante observar que a Câmara dos Deputados tem muita qualificação nos seus quadros permanentes de funcionários e servidores, de técnicos. Então, a casa ela tem um funcionamento praticamente sozinho, tá certo? Então, é prestigiar isso, não ter nenhum aumento de despesa, muito pelo contrário, que negócio de parla shopping, shopping do parlamento, nada disso. Pelo contrário, eu acho que o momento é de redução de despesas e não criação de novas despesas. Então, a gente tem que trabalhar exatamente com as ferramentas que a gente tem e, de preferência, reduzir as despesas. Mas nós temos um corpo funcional muito importante. Eu confesso a vocês, eu sou do Distrito Federal, tenho muito orgulho de representar o Distrito Federal. Conheço a Câmara desde criança, desde pequeno, dos deputados. Trabalhei como estagiário na Câmara com 15 anos de idade. E digo assim, existem algumas mudanças simples na questão interna que facilitariam muito, não só a vida do parlamentar, mas também da participação da sociedade. Dou um exemplo. As sessões da Câmara dos Deputados, plenárias, elas começam muito tarde e terminam muito tarde. E a partir de um determinado horário, 9 horas da noite, por exemplo, né, você já percebe que a produtividade é menor. E não é positivo votar matérias de madrugada. A sociedade tem criticado bastante algumas votações de madrugada e que não é culpa dos parlamentares, porque quem agenda é o presidente da casa, quem agenda o horário ou a pauta é o presidente da casa. Portanto, é importante que a gente comece as sessões mais cedo e a gente coloque um limite, 9 horas da noite, e a gente tenha uma maior produtividade. Uma outra coisa que eu proponho, eu pedi para fazer uma pesquisa na Câmara para saber das últimas quase 1.000 leis sancionadas, publicadas no Diário Oficial da União, quantas dessas leis vieram de proposições, de propostas dos deputados. E por incrível que pareça, nem 3% dessas leis. A grande maioria realmente é do Poder Executivo através das medidas provisórias, dos projetos de lei de conversão. Isso está errado, porque o Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário é o árbitro dos conflitos. Então isso tem causado o quê? A Câmara tem sido reativa, a Câmara ela não tem sido propositiva, ela não tem sido protagonista, e sim ela tem reagido a demandas, claro, legítimas, constitucionais do Poder Executivo, mas é só reação, 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 reação. Então, a Câmara dos Deputados deve voltar, como já foi no passado, né, a ter esse protagonismo, a ter essa prioridade em temas nacionais. Dou um exemplo. A reforma da Previdência é um dos temas, talvez, da agenda econômica desse ano de 2017, uma das mais importantes e uma das mais difíceis e complexas que nós temos frente ao trabalho na Câmara dos Deputados. E eu tenho uma posição clara sobre isso, né? Todas as questões do governo federal, do governo do presidente Michel Temer, que vão para casa, que vão para a Câmara, tem que ser enfrentadas, tá certo? Mas sem assodamento. A gente precisa ter a cautela, ter a disciplina, a responsabilidade de, por exemplo, na reforma da Previdência, com toda a sinceridade, eu tenho uma opinião. Do jeito que ela chegou na Câmara, não é aprovada. Ela não será aprovada. Ela não vai ter mais do que 308 votos para que uma proposta de emenda constitucional seja aprovada. Então, vai sofrer alterações. Mas o presidente Michel Temer tem dito com tranquilidade. Ele mandou um texto para a Câmara e quem está legitimado do ponto de vista constitucional da sociedade é a Câmara, é o Senado, é o Congresso Nacional, de promover as alterações que entende necessário. Então, eu, como presidente da Câmara dos Deputados, claro, a Previdência vai ser colocada na sua prioridade, mas sem atropelo, né, trabalhando exatamente num texto que, de um lado, comporte exatamente as demandas da área econômica para o ajuste da conta pública, mas, de outro lado, principalmente, que promova um texto com uma justiça social. Então, essas questões de regras de transição, de idade, de excepcionalidades, enfim, eu tenho certeza que isso vai ser alterado. Então, dentro dessa perspectiva, é claro, é só um exemplo dessa agenda que é proposta pelo Poder Executivo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, por exemplo, que a Câmara já tem uma série de projetos, de propostas, de proposições, de estudos, de comissões especiais, enfim, já tem um acúmulo de um acervo
é muito importante para a reforma tributária. Eu, particularmente, entendo que o Brasil não vai conseguir gerar emprego, nós não vamos conseguir inserir o Brasil no rol das nações competitivas, nos grandes exportadores, nos grandes blocos econômicos, se a gente não mexer no nosso mecanismo, na nossa estrutura tributária. Hoje, para você ser competitivo, para produzir um simples produto industrializado, até um complexo, uma aeronave, por exemplo, na Embraer, hoje a incidência tributária é muito grande. Quer dizer, então, nós precisamos, com agilidade, com rapidez, e não precisa ser alteração constitucional, pode ser de lei complementar, pode ser de lei de ordinária, a gente precisa enfrentar isso com rapidez. Eu conversava há pouco com o governador Paulo Câmara e ele concorda, tá certo? Então, eu vi esses dias o posicionamento do presidente Rodrigo Maia sobre a dificuldade de reforma tributária. Eu diria que o povo brasileiro paga tributo demais e não tem o retorno que deveria ter nos serviços essenciais do Estado, e o setor produtivo brasileiro, além de pagar tributo demais, ele não consegue mais competir, né, por uma série de outras razões, que também a falta de logística, a burocracia, a falta de simplificação, enfim, uma série de outras questões. A Câmara pode e deve ser protagonista nesse sentido, não tem que reagir se o governo federal quer ou não uma reforma tributária. Eu acho que nós já devemos nos posicionar com relação a isso. E quando eu digo reforma tributária, eu digo sempre num contexto de uma reforma de custos no Brasil. A gente já ouviu falar em custo Brasil, é o que tem emperrado muito o desenvolvimento brasileiro, né? Nós não estamos conseguindo gerar empregos exatamente porque o país ele tem realmente uma estrutura tributária, trabalhista, enfim, assim, que não permite o Brasil ter entrado na modernidade, ter entrado no rol dessas nações competitivas. A gente precisa mudar isso. O parlamento tem essa finalidade do debate dos grandes temas e nós temos toda essa estrutura. Então, na minha agenda, como presidente da Casa, reforma tributária é elementar. Reforma trabalhista, é claro que quando a gente fala em reforma trabalhista, a gente lembra sempre da CLT, antiga CLT, lembra dos sindicatos que têm o nosso respeito, né, das entidades também, mas nós sabemos o seguinte: será que vale a pena manter a legislação trabalhista como está e o desemprego aumentar a cada dia? Ou é melhor a gente ter o povo brasileiro empregado, mas a gente flexibilizar, não os direitos, mas flexibilizar a modalidade de contratação para que o empresário possa, de fato, né, ser competitivo e assim vender mais, produzir mais e gerar mais empregos? Então eu vejo que eu não chamo de reforma trabalhista ou reforma tributária, mas a reforma de custos e do setor e da produtividade brasileira. Isso faz parte da nossa agenda prioritária também com relação a isso. Vejo que essa é uma agenda obrigatória, né, que o país precisa vencer, tá certo? Mas também temos a agenda da própria casa. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que a segurança pública está um caos. E aí não estou criticando A ou B. Estou dizendo o seguinte: o que tem acontecido, por exemplo, nos presídios brasileiros é uma tragédia anunciada. A Câmara dos Deputados, ano passado, teve uma CPI do sistema penitenciário e que, durante meses, muitos meses, visitou presídios, visitou sistemas que funcionam, que não funcionam, fez legislação comparada, enfim, e fez uma série de sugestões, né, de observações ao governo federal, que eu não sei o que se está analisando, enfim, essas sugestões. Então, essa questão da segurança pública é fundamental. Eu, sinceramente, até a título de sugestão, será que não seria a hora, o momento de criarmos no Brasil o Ministério da Segurança Pública, mas sem aumento de despesa, né? Pegar a Secretaria Nacional de Segurança Pública e transformar no Ministério, sem aumento de despesa. Nós não precisamos aumentar a despesa, podemos até reduzir a despesa, mas um foco na segurança. É uma sugestão, tá certo? Até para o Poder Executivo. Então, essa questão da segurança pública, do sistema penitenciário, ela também tem que fazer parte de uma prioridade absoluta do Parlamento. Nós temos vários projetos. Eu acho que os grandes especialistas em segurança pública são parlamentares hoje também, né? Então, temos muito a contribuir com a sociedade. Espero que o governo nos escute nesse sentido também. Tem propostas, né? Não adianta você você elencar aqui 250 projetos de lei que você vai priorizar. Não, acho que é uma agenda realmente importante para o país do ponto de vista do ajuste fiscal, da geração de emprego, da retomada do desenvolvimento e questões sociais também fundamentais, tá certo? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo,
a questão do Estatuto do Desarmamento. Apesar do nome do desarmamento, nós sabemos que existe proposta na Câmara de flexibilizar, de permitir que a cidadã brasileira possa ter acesso à arma. Eu perguntaria até para vocês, essa é uma agenda importante ou não? É claro que a gente sabe a responsabilidade que todos temos quando a gente autoriza a utilização para a defesa da família, para a defesa pessoal das armas no Brasil. Mas esse é um tema que está lá na Câmara dos Deputados e que vai precisar ser enfrentado de qualquer forma. Outra coisa, o Brasil tem, nas suas grandes potencialidades econômicas, nós temos o nosso minério. O minério brasileiro é explorado em todo o Brasil, em todas as regiões, região norte, região sudeste, região sul. Existe em tramitação na Câmara dos Deputados um novo Código Brasileiro de Mineração, onde, caso aprovado, vão entrar no país, o país vai receber bilhões e bilhões de recursos a mais do que recebe hoje com essa modernização da legislação do Código de Mineração, e está parado lá também. Outra questão, essa lei de licitações e contratos, a gente sabe que em razão de tudo isso que está acontecendo no Brasil, na Operação Lava Jato e tal, isso tem ensejado uma reavaliação, inclusive, do sistema de compra pública, né? Queria também registrar o meu apoio à Operação Lava Jato, o meu apoio às instituições, o nosso apoio aos poderes que são independentes e devem ser independentes entre si, e que cada instituição possa ser prestigiada, preservada na sua atribuição, cada um no seu quadrado. Eu sempre digo disso, que ninguém extrapole a sua atribuição, mas é muito importante que esse momento que o Brasil vive, apesar de crise, é a oportunidade que nós temos de transformar o Brasil num Brasil melhor, um Brasil muito mais transparente, um Brasil realmente com muito mais ética na política, muito mais ética nas relações sociais, tá certo? Então, basicamente, são as nossas propostas. É claro que temos várias outras importantes a serem colocadas, e vou, ao longo dessa campanha, vou traduzindo aqui em postagens nas redes sociais, enfim, em declarações para a imprensa, mas eu acredito que a agenda econômica, tá certo? A agenda social, realmente a união da Câmara dos Deputados e um estreitamento da relação da Câmara com a sociedade é fundamental. A Câmara precisa voltar a ser protagonista, tá certo? Eu estava, essa noite aqui em Recife, eu estava analisando várias propostas das últimas eleições à presidência da Câmara dos Deputados. Vocês podem ver no portal da Câmara dos Deputados, tem vídeos dos candidatos da eleição de 2015, das outras eleições anteriores. E é mais ou menos assim, independência, harmonia entre os poderes, etc. Tá certo? Eu vejo o seguinte, é isso, sim, claro, mas acima de tudo, estreitar realmente as relações da Câmara com a sociedade, valorizar o parlamentar se dedica, o parlamentar trabalha. Eu estou ali para constatar isso aqui não é uma fala para ter ou não voto. Ele trabalha e ele não se furta, ele não foge à sua responsabilidade, tá certo? Mas a condução da casa, ela é do presidente, né? Ela é do presidente. O que eu tenho visto nas últimas semanas, meses, enfim, lá na Câmara dos Deputados, as pautas feitas de última hora, tá certo? As pautas, textos sendo colocados para votar, porque todos nós parlamentares nos posicionemos de última hora, relatórios de última hora, enfim, isso não é bom, tá certo? Então, a gente precisa de um planejamento melhor. Também estou sugerindo, na questão interna, que uma sessão por semana se dedique realmente especificamente para a votação de projetos de iniciativa dos parlamentares. Tem muitos projetos importantíssimos, mas essa reação sempre, né? Essa forma reativa de analisar os projetos dos outros poderes, principalmente as medidas provisórias, não permite que a Câmara possa avançar na sua própria pauta, tá certo? Então, basicamente é isso. Agradeço de coração a participação de todos vocês. Já são, puxa vida, ao vivo, quase 600 pessoas. E CPI da Uni, tá bom, eu vou começar a responder aquilo que vem. CPI da Uni. Eu fui estudante, eu realmente defendo todos os movimentos estudantis, mas a CPI da Uni, uma vez formada, eu abro a CPI da Uni. 10 medidas. Eu votei pelo relatório do Onyx, das 10 medidas, respeito quem votou diferente, mas votei, por exemplo, contra
a inclusão do judiciário do MP nos crimes de responsabilidade, na questão do abuso de autoridade, porque eu imagino que tem que ser enfrentado mais um projeto específico, com a participação da sociedade, com uma transparência absoluta e não de uma forma reativa, tá certo? Esse é um dos motivos de colocar em pauta, por exemplo, emendas, como foi esse caso, de última hora, que o parlamentar eventualmente tem até dificuldade de entender no detalhe aquela emenda. Se chileno pode ser presidente da Câmara? Não, eu vou tentar responder tudo. Deixa eu falar, o presidente Rodrigo Maia, ele realmente não nasceu no Brasil, mas foi registrado, então, na embaixada, não vou discutir sobre isso. A minha discussão é o seguinte, ele, pela Constituição Federal, no artigo 57, parágrafo 4º, não pode haver recondução do mesmo presidente de um biênio para o outro biênio dentro da mesma legislatura. Está escrito lá. Eu sou advogado e realmente não consigo enxergar a possibilidade. E o que tem acontecido? Essa insistência do deputado Rodrigo Maia, do presidente Rodrigo Maia, gerou o quê? Ações no Supremo, mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, enfim, ou seja, já tornou uma eleição do próximo presidente da Câmara, que será também na linha sucessória o vice-presidente na prática da República, já gerou uma judicialização, uma insegurança jurídica sem precedentes, uma insegurança, uma instabilidade institucional. É isso que eu estava tentando evitar, por isso que eu apresentei uma consulta na CCJ para que a casa pudesse internamente resolver essa questão, mas em função de prazo, desculpa, em função dos prazos, não foi possível, enfim, foi judicializado. Exame da nova ordem, do OAB, né, que é o exame da ordem para acesso a você ter a sua habilitação como advogado, está na CCJ, é uma discussão também que tem que ser colocada, tá certo? Enfim, sobre o debate, deixa eu falar, por que eu propus um debate entre os pré-candidatos? Gente, essa é uma eleição diferente, uma eleição atípica, é uma eleição que é o presidente da Câmara, mas também é o vice-presidente da República. Ora, se o vice-presidente da República pode eventualmente assumir a vaga de presidente da República, como é o caso de hoje. Hoje o Rodrigo Maia, com a viagem do presidente Temer para Portugal, me parece lá para o velório do Mário Soares, ele é o presidente da República. Então o povo brasileiro sugeriu o debate para o povo brasileiro conhecer o que pensa o Rosso, o que pensa o Jovair Arantes, o que pensa o André Figueiredo, o que pensa o Rodrigo Maia, sobre os mais variados temas. Não é debate para atacar um ou outro, eu sou contra isso, vocês nunca vão me ver atacando ninguém. Acho que o bom combate é o combate nas ideias, no campo das ideias, é o combate do seu currículo, tá certo? Daquilo que você pode ajudar na sua atribuição. Então eu propus o debate exatamente por isso, para que o povo brasileiro possa, através da TV Câmara, que tem estúdio para transmissão ao vivo, tem técnico permanente, tem toda a estrutura, mas que o povo brasileiro pudesse acompanhar, não para falar mal da pessoa, e sim para falar de ações, de temas, é isso que eu estou fazendo agora, tá certo? Gostaria muito até de sugerir que os outros também fizessem, né, para se posicionar frente a esses tão importantes temas. Reforma política. Esse era o último ponto que eu ia abordar. Reforma política eu vejo que é a mãe de todas as reformas. O que vem ocorrendo no Congresso são micro-reformas, sejam eleitorais, sejam políticas, mas eu acredito que a reforma política ela é muito mais complexa. Ela é muito mais profunda. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. É correto, funcionou no Brasil a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República? Foi um instituto, um instrumento positivo para a sociedade brasileira? 2, o voto proporcional. Coligações proporcionais, né? E se um deputado, líder daquela coligação, teve 1 milhão de votos, um outro teve 15 mil votos, entrou os dois, mas um que teve 150 mil votos também entrou. Então, a representatividade daquela localidade, ela ficou, de certa forma, prejudicada. É o que a gente chama de, vamos ou não colocar o voto distrital no Brasil? Tá certo? Então, a reforma política, cláusulas de desempenho. Rosso, cuidado de você falar cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, porque os partidos menores, enfim, não. Eu acho que tem que ter sim. Tem que ter uma regulamentação, uma modernização da legislação, para que a gente não aceite mais essa proliferação sem precedentes do número de partidos políticos. Um partido político é criado no Brasil, tem acesso ao fundo partidário é de recurso público, tá certo? De você que está me assistindo, do cidadão brasileiro.
Então, essa cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, é muito importante, claro, respeitado uma transição, mas ele é muito importante também, tá certo? Uma outra questão que sempre me perguntam, se o voto obrigatório no Brasil, será que vamos manter o voto obrigatório, tá certo? Ou ele já não é obrigatório na prática? Você não vai votar, você paga uma multa de R$5, mas enfim. Então, isso me parece que é uma reforma política profunda, né, onde a gente fale de partido político, onde a gente fale exatamente das coligações proporcionais, do voto distrital, do voto impresso importantíssimo, enfim, isso tudo faz parte também da nossa agenda, mas a reforma política, com toda a sinceridade, existem centenas de propostas de emenda constitucional na Câmara, no Senado. O que a gente aprova na Câmara nem sempre é nem deliberado no Senado. A gente acabou com a reeleição na Câmara no passado. O Senado Federal nem tocou nesse assunto. Eu respeito, mas não tocou nesse assunto. Então, é por isso que, inclusive, eu sugiro a realização de um plebiscito em 2018 para que, caso aprovado, o novo Congresso em 2019, tão somente para tratar de reforma política em sistema unicameral. Acho que a reforma política é a mãe de todas as reformas e é necessário, com coragem, enfrentar esse tema também. Que mais? Vamos lá, o Rosso valoriza as redes sociais. Sempre valorizei porque eu participo todos os dias, inclusive na Câmara, não tenho dúvida que vai ter um canal direto, inclusive o povo brasileiro, através das redes sociais, vão poder sugerir pautas, através dos parlamentares, enfim, sugerir pautas de sessão plenária, aqueles projetos que o povo brasileiro entende como prioridade, que devem ser enfrentados e votados no plenário. Luciana fala do voto impresso, eu também acho, a gente aprovou o voto impresso na Câmara dos Deputados, é importante fazer esse registro, tá certo? CPI da Uni, já falei sobre isso, muita CPI da Uni, enfim. Gente, basicamente é isso, eu estou visitando todo o Brasil, não vejo outra forma de fazer campanha nesse momento, sola de sapato e coragem, vontade, e de principalmente ouvir as bancadas, ouvir as lideranças políticas, conhecer a realidade de cada parlamentar. É um mês de janeiro difícil, porque recesso, férias, enfim, mas a gente tem procurado, respeitando isso, a gente tem procurado, já começamos desde o dia 1º, João Pessoa, fomos a Natal, fomos a Fortaleza, agora em Recife, amanhã volto para Brasília, e aí depois vou para o Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, aí vou subindo o Brasil, vou ao Norte também, enfim, vou em todas as regiões, né? São poucos dias, na verdade, né, para você correr o Brasil inteiro. Estou fazendo isso com recursos próprios, não é de recurso de gabinete, muito pelo contrário, recursos próprios, sozinho, basicamente, sem assessoria. Realmente são viagens caras, né? Então, mas não precisa demais, né? Sempre com a proteção de Deus e das nossas bancadas, dos nossos apoiadores, a gente vai fazer uma campanha dessa forma, propositiva, diretamente com a sociedade, de forma transparente. Fica aqui o meu apelo novamente ao presidente Rodrigo Maia. Presidente Rodrigo Maia, vamos fazer um debate, é importante, a sociedade precisa entender o que pensam os pré-candidatos sobre os mais variados temas. Afinal de contas, o eleito será o vice-presidente da República na prática, podendo assumir durante vários momentos, como hoje você, Rodrigo Maia, está assumindo, hoje e amanhã, a presidência da República. Faço esse apelo a você novamente, em respeito à sociedade do Brasil, em respeito à própria imprensa, em respeito às instituições, que a gente promova esse debate sobre temas, né? Ninguém vai atacar ninguém, sobre temas, né? Coloca 25, 30, 40 temas, o que o povo brasileiro escolher, e a gente iria para esse debate exatamente em respeito à sociedade brasileira, tá certo? Queria mandar um grande abraço a toda a população de Brasília, do Distrito Federal, de Ceilândia, de Samambaia, de Taguatinga, enfim, das cidades, das regiões administrativas, que eu tenho muito orgulho, mesmo nesses 2 anos de liderança, cujos temas nacionais são muito fortes, né, do papel de um líder na Câmara, mas eu jamais deixei de, em nenhum minuto, priorizar sempre o Distrito Federal, as nossas cidades do Distrito Federal, tá certo? Então, eu queria agradecer, muito obrigado, realmente foi uma participação gigante, agradeço de coração a todos vocês e quero fazer aqui não um desafio, mas aqui terminar dizendo o seguinte: amanhã, né, todos sabem que eu sou músico, né? Eu sou músico, sou advogado e estou na política, né? Então, eu estou terminando de fazer, junto com um amigo meu lá de São Paulo, o Tito Falaschi, terminando de fazer uma música
uma música que na segunda-feira, na próxima segunda-feira, se não me engano, no dia 16, eu vou lançar como se fosse um videoclipe daquilo que eu entendo que é bom para o Brasil e bom para o Parlamento, para a Câmara dos Deputados. E eu queria pedir a todos vocês, me mandem as palavras que vocês entendem, as frases, as ideias mais importantes que vocês, povo brasileiro, que é o mais importante, somos todos, eu não tenho mandato, meu mandato na verdade é do povo, do Distrito Federal que me elegeu. E isso vale para todos os 513 deputados. Então, vocês me mandem através aqui do perfil do Facebook, quem tem meu WhatsApp, enfim, mandem por gentileza sugestões de frases, de palavras que a gente vai transformar num clipe. Claro que é rock and roll, né, que é o que eu gosto de fazer, mas segunda-feira, dia 15 ou 16, eu posto. Vocês vão ver que interessante, e também fruto de uma série de visitas que eu tenho feito, assim, até em momentos bastante emocionantes. A gente tem conhecido algumas realidades, então vou lançar na próxima segunda-feira, dia 16, esse videoclipe com essa música produzida por mim, composta por mim, pelo Tito. Então mandem essas palavras, frases, enfim, como você, povo brasileiro, gostaria que a Câmara dos Deputados fosse nesses próximos 2 anos, tá certo? Porque o que a gente mais quer é a união da Câmara com o povo brasileiro e o fortalecimento da nossa democracia. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Realmente essa apresentação da nossa campanha teve esse motivo, né? Mostrar que uma Câmara forte, unida, respeitada e, acima de tudo, uma Câmara sintonizada, online, com o povo brasileiro. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado.